Fala Conselheiro, eu sou o Daniel Pérez, administrador das redes sociais Fala Conselheiro. Nós estamos de volta aqui com a nossa parceria com a Rede Petec, com a página Chega de Trabalho Infantil no Facebook. Então curta lá a página, inscreva-se também aqui no nosso canal do YouTube, curta a nossa página Fala Conselheiro no Facebook, todas as nossas redes sociais, Instagram, você pode se inscrever, como é que se diz? Eu não sei isso, siga-nos lá no nosso Instagram, @DanielPérezFala, e nós compartilhamos conteúdo. E nessa perspectiva dessa nossa parceria, nós recebemos uma pergunta muito importante enviada para o e-mail da página Chega de Trabalho Infantil, da Rede Peteca. E a nossa companheira Vanessa faz a seguinte pergunta. Vamos lá. Boa tarde, gostaria de saber qual é o papel do Conselho Tutelar na identificação ao combate ao trabalho infantil no município. Eles devem realizar ações de busca ativa, além de requisitar serviços? Bom, primeiro eu gostaria de lembrar aquilo que a gente sempre fala aqui no nosso canal. A Constituição já deixa claro que, no artigo 5º, inciso 2º, que nenhuma pessoa tem o dever, é obrigada a fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, ok? Grave essa parte. E ela deixa ainda isso mais específico no artigo 37 da Constituição, quando estabelece 5 princípios, e o primeiro deles é o princípio da legalidade, que diz que o agente público só pode fazer o que a lei autoriza. Esse é o significado do princípio da legalidade para a administração pública. E nós temos que lembrar também que a Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece um rol de atribuições para o Conselho Tutelar, ou seja, para os membros do Conselho Tutelar em seu colegiado, para que eles deliberem sobre aquilo. Nesse rol principal de atribuições, em nenhum momento diz que o Conselho Tutelar fiscaliza o trabalho infantil, mas diz sim que ele atende a crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, aplicando medidas de proteção. E esses 3 quesitos do artigo 98, que diz que quando o Estado ou a sociedade viola o direito, quando pai, mãe ou responsáveis são negligentes, omissos, ou quando o adolescente, em razão da própria conduta, viola o direito, dá base para algumas pessoas dizerem que o Conselho deveria fiscalizar o trabalho infantil. Isso, na minha humilde opinião, não procede, é uma inverdade. Por quê? Porque no artigo 95, o Estatuto da Criança vai dizer que o Conselho Tutelar fiscaliza, sim, uma situação, ou seja, várias situações, e nenhuma delas ele elenca o trabalho infantil especificamente. Ele diz no artigo 95, que se refere às entidades do artigo 90, que o Conselho Tutelar fiscaliza as entidades e programas de atendimento à criança e adolescente, mas aqueles referidos no artigo 90. Então, se o legislador, as pessoas que redigiram o estatuto e vários que ainda continuam vivos, como o doutor Edson Seda e tantos outros, afirmam que o Conselho Tutelar não tem essa atribuição, ele colocaria no Estatuto do Adolescente que o Conselho Tutelar fiscalizaria, ou lá no rol de atribuições do artigo 136, que o Conselho Tutelar fiscalizaria o trabalho infantil, bares, boates e congêneres e toda essa perspectiva, esse mundo de violações de direito de criança e adolescente. Agora, respondendo especificamente à pergunta da companheira Vanessa, eu diria que o Conselho tem sim um papel muito importante nessa questão do combate ao trabalho infantil. Muitas pessoas são, por exemplo, atendidas no Conselho Tutelar e no meio desse atendimento, por um outro motivo, ela pode dizer ali para o Conselho Tutelar que aquele adolescente ou até uma criança possa estar trabalhando em algum local, ou seja, tendo o seu direito violado. O Conselho Tutelar vai notificar esses pais responsáveis para comparecer ao Conselho Tutelar, ou seja, uma notificação para comparecimento, e vai aplicar as medidas de proteção. O Conselho Tutelar também pode receber uma comunicação desse fato anonimamente, via Disque 100, e vai encaminhar ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público da sua cidade, uma notícia de fato por infração penal administrativa em face daquele local, com os dados que foram cedidos na comunicação, e vai inclusive colocar essa comunicação em anexo nessa notícia de fato. Então, existem várias formas que o Conselho pode combater
combater o trabalho infantil. O Conselho Tutelar também pode, a partir de uma denúncia, que a gente não gosta de chamar de denúncia porque não tem essa palavra em face ao Conselho Tutelar no Estatuto, e sim a comunicação dessa violação de direito grave que é o trabalho infantil, pode notificar, que não é a notificação para comparecimento, mas a notificação desse estabelecimento, desse local que está explorando esse trabalho infantil, pode notificar, ou seja, dar notícia de fato de convocar esse responsável por esse local até o Conselho Tutelar e dar uma notificação. Pode ser um documento elaborado na horizontal dizendo notificação 001/18, por exemplo, vamos dar um exemplo, e dizer: o Estatuto da Criança e Adolescente proíbe veementemente, conforme artigo tal, o trabalho infantil. E dizer, temos uma lei estadual aqui, pelo menos no meu estado, que obriga que essas pessoas afixem essa informação naquele local, naquele estabelecimento, e dizer que se ele continuar descumprindo, ele vai ser representado ou não, ou já notificá-lo e colocar, assim como eu disse anteriormente, cópia dessa notificação na notícia de fato ao Ministério Público do Trabalho ou ao Ministério Público Estadual que represente-se aí na sua cidade. E aí nós vamos ter vários questionamentos. Daniel, mas tem falta de auditores do trabalho. Bom, tem muito mais falta de conselheiros tutelares do que auditores do trabalho, isso eu posso garantir para você. Por exemplo, no meu estado, tem conselhos tutelares que cuidam de uma porcentagem da população de 400 mil habitantes. E nós temos um marco norteador, que é a Resolução 170 do CONANA, que diz que para cada 100 mil habitantes deveria existir um conselho tutelar. O estado do Rio, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, tem 6 milhões e 400 mil habitantes e 18 conselhos tutelares, e eram para ter 64. E nós temos espelhos em todo o país que diz também que vários estados e cidades têm um número ínfimo de conselheiros tutelares que acabam fazendo o trabalho de outros agentes públicos que não conseguem fazer o seu próprio trabalho. Então é claro que o Conselho Tutelar tem sim uma missão e uma tarefa importantíssima no combate ao trabalho infantil, mas sempre dentro das suas atribuições legais, no rol previsto no artigo 136, 95, 191, 194, 249, então nós temos uma série de atribuições para o Conselho Tutelar cumprir. E ele não pode cobrir lacunas do poder público, porque o que tem acontecido é isso, ele tem cobrido algumas lacunas e deixa de fazer o seu trabalho, deixa de fazer aquilo que ele foi criado para fazer, que é zelar pelo cumprimento dos direitos de criança e adolescente, como está previsto no artigo 131. Então, e essa questão aqui de busca ativa para encerrar o vídeo, é um serviço da LOAS, é um serviço tipificado na Resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social. Isso aqui daria um outro vídeo, nós não vamos adentrar esse trabalho específico, mas com certeza não é um trabalho para o Conselho Tutelar, porque busca ativa é um trabalho da competência da assistência social, está claramente tipificado, não só previsto na LOAS, na Lei Federal, na Lei Orgânica da Assistência Social, como também está tipificado, especificamente especificado, com equipe, agente, pessoas que fazem esse trabalho e na Resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social. Então, nós podemos fazer um outro vídeo sobre isso. Então, um abraço para você, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo. Um abraço aí pro pessoal da página Chega de Trabalho Infantil, do pessoal da Rede Peteca. Tamo junto, valeu gente, obrigado!